A aprovação do PL da dosimetria muda a situação do Bolsonaro, da inelegibilidade dele? Ele pode voltar antes a se candidatar? Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e vou conversar com vocês sobre isso. Mas antes, se inscrevam aqui no canal, cliquem também no joinha, porque deixando o seu like, o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. E também considere se tornar membro do canal, clicando na aba Seja Membro, tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Muito bem, hoje a imprensa, inclusive, chegou a dar uma manchete há um tempo atrás de que o Bolsonaro ele só poderia voltar a se candidatar aos 105 anos. Qual é a conta que foi feita? Bom, o Bolsonaro está na Justiça Eleitoral inelegível por 8 anos, mais os 27 e 3 meses de condenação criminal por conta do processo do suposto golpe no STF. Então, você tem de somar uma condenação com a outra. Por que esses 27 e 3 meses influenciam? Porque a gente tem a lei da ficha limpa. E pela lei da ficha limpa, se você for condenado por um órgão colegiado, o tempo da pena é o tempo que você fica inelegível. Então, você somaria esses 27 anos com os 8 da Justiça Eleitoral, dá os 35. 35 mais a idade que o Bolsonaro tem, dá 105 anos. Ele tem, acho que 75, dá o 70 e pouco, enfim, dá o tempo, dá os 105 anos em que ele poderia voltar a se tornar elegível. O ponto aqui é o seguinte, a pergunta que as pessoas têm me feito é assim, bom, tá, e se o PL da dosimetria for aprovado e ele cumprir uma pena, como estão dizendo, de 2 anos, de 3 anos, estão dizendo que ele pode ficar em regime fechado 2, 3 anos apenas. O problema é o seguinte, ele vai ficar em regime fechado 2, 3 anos, mas essa não é a pena total dele. A pena dele talvez seja reduzida a 20 anos, algo assim. E aí ele cumpre 1/6 dessa pena, ou algo que o valha, em regime fechado. Então o regime fechado não é a pena total. E a pena total é o tempo de inelegibilidade. Então se você for, por exemplo, se a pena total com PL da dosimetria for 20 anos, só uma conta assim, solta, não estou precisamente fazendo a conta. Mas vamos lá, 20 anos, seria mais ou menos assim, 1/6 disso seria uns 2, 3, 4 anos, então ele vai ficar em regime fechado esses 2, 3, 4 anos, mas a pena total são os 20. Então os 20 é que ele fica inelegível. E aí você tem que somar esses 20 com os 8 da Justiça Eleitoral e não dá 105, mas vai dar 100, dá 98 anos. Quer dizer, se a situação permanecer do jeito que está, com o PL da dosimetria, com a redação que está e da forma que está sendo aprovado, o Bolsonaro segue inelegível por um tempo que é inviável do ponto de vista humano ele voltar a se eleger, né, novamente. Então ele estaria fora, em definitivo, do processo eleitoral, do processo político, seja com o PL da dosimetria, seja sem o PL da dosimetria. Vocês entendem? O PL da dosimetria, portanto, influenciaria no tempo que ele fica em regime fechado, mas não na questão da elegibilidade. Muda muito pouco em relação a isso. Se ele tem 27 anos, aí você tem um período maior de regime fechado. É isso que muda. Muda, portanto, o tempo ser maior ou menor do regime fechado. Mas em termos de elegibilidade, isso altera-se muito pouco. O PL da dosimetria foi pensado para dar algum alívio, vamos dizer assim, ao Bolsonaro, mas para fazer com que ele permaneça fora do processo eleitoral para sempre. É isso, não tenha dúvida.